leitor já começou a ler um clássico e quando terminou o primeiro capítulo percebeu que não entendeu absolutamente nada. Além da linguagem quase não fazer sentido, a gente sente que precisa de um manual para entender o que está acontecendo. É tanta palavra estranha que parece que a gente está lendo um livro em outro idioma. Mas calma, porque começa agora a série Lendo Clássicos. Oiê, eu sou a Andy e esse é o Próxima Página. Já aproveita para curtir e se inscrever no canal, porque toda quinta-feira tem vídeo novo por aqui. Para começar essa série, eu escolhi o livro Noites Brancas, do Dostoiévski, porque ele supostamente é um livro fácil de ser lido e de começar a ler Dostoiévski. Eu quis começar com o pé na porta mesmo, porque eu quero ler russos, decidi que este ano vou ler russos. Quero ser uma leitora de russos. Quando me perguntarem qual o meu livro favorito, eu vou dizer Crime e Castigo. Quando me perguntarem qual o livro mais complexo que eu já li, eu vou dizer Os Irmãos Karamazov. Então quero ser uma leitora de russos. Mas tudo precisa começar do início, por isso, Noites Brancas. Vamos lá? Eu acho que é importante a gente trazer um contexto assim sobre o autor, né? Porque o Dostoiévski, ele foi um dos maiores romancistas russos de todos os tempos até hoje. E, apesar dele ser muito popular, as obras dele, elas são consideradas por algumas pessoas um pouco complexas. E isso desperta tanto interesse quanto um certo medo nos leitores que vão encarar os livros dele pela primeira vez. Essa dificuldade às vezes nem é pela escrita em si, porque o Dostoiévski ele escrevia de uma maneira clara, assim, uma maneira simples. Mas tem a questão temporal, né? Então não vai ser uma escrita contemporânea, isso pode pesar um pouco. Tem os nomes dos personagens, que são nomes muito estranhos, com muitas consoantes, então às vezes fica difícil ali de acompanhar. E eu acho que o ponto principal é a questão das traduções, porque até pouco tempo atrás a gente não tinha traduções direto pro português. Então a gente lia livros que eram traduzidos do francês ou do inglês, então era sempre uma tradução da tradução. E isso acaba que perde um pouco da escrita original do autor, né? Se uma tradução já perde, então imagina 2 ou 3 às vezes. E todas as listas que eu vi sobre Dostoiévski falavam para começar com Noites Brancas, porque ele é um livro bem curto, ele tem 80, 90 páginas. Ele é, na verdade, uma novela ou um conto longo, né? Mas, apesar de ser super curto, ele já mostra um pouco do estilo do autor para quem quiser ir mais a fundo na obra dele. Essa obra, ela foi publicada em 1848 e ela é a última da fase romântica do autor. Então aqui ele vai falar um pouco sobre essas questões sociais e ele traz também alguns personagens que são mais sonhadores. E pelo que eu vi também, esse personagem principal do Noites Brancas, ele vai trazer algumas características que vão se tornar um pouco comuns ali nos outros heróis do Dostoiévski. Então, ele é bem um livro de apresentação, assim. E eu li essa edição aqui, mas eu não vou recomendar ela não, porque eu não achei a tradução muito boa. Eu tive um pouco de dificuldade, assim, em certos momentos. Eu vou recomendar a edição da Editora 34, que tem a tradução de Nivaldo dos Santos, que ele traduz direto do russo, então fica melhor, tá? Então vamos para a história? Vamos! Noites Brancas, ela é basicamente uma história de amor, um romance. E aqui a gente vai acompanhar o narrador, que ele tá vagando ali por São Petersburgo, que era a capital da Rússia na época, e também é uma cidade que aparece muito na obra do Dostoiévski. Então é legal a gente já ter esse primeiro contato com a cidade. Depois de muito andarilhar ali pela cidade e de falar sozinho, e de conversar com os prédios e de reclamar da solidão que ele sente, ele é um personagem muito melancólico. Ele encontra a Nastenka, que é a menina pela qual ele se apaixona, e ela está o quê? Chorando na beira do rio. Gente, pra mim essa cena foi muito icônica, assim, parece muito uma cena de quadro, sabe? Uma pintura. Eu consigo imaginar perfeitamente uma pintura com essa cena. O nosso personagem principal, ele não tem nome, mas ele se auto-intitula como O Sonhador. E a gente acompanha ele nessas memórias dele, né? O livro são memórias. O Sonhador, ele é esse personagem ali que ele é muito solitário,
Ele tá sempre divagando sobre a vida, sobre as pessoas que ele conhece, mas que apesar dele conhecer, ele não se conecta com elas até ele conhecer a Nastenka, né? Ela é uma jovem ali, eu acho que ela tem uns 16 anos, e ele é mais velho, ele tem uns 27 ou 26, não me lembro. Ela é uma personagem que ela teve seu coração partido recentemente, e ela também é muito melancólica. E daí, quando ele conhece ela, ele tá nesse momento que ele tá pensando em todas as questões da vida dele, e ele percebe nela uma possibilidade de conexão real, de amor real mesmo. Aí o narrador, ele pede então para encontrar ela outras vezes. E ela fala que ela encontra ele desde que ele aceite que ela conte a história triste da vida dela. E daí ele topa, né? Então eles se encontram ali por vários dias seguidos. Eu acho que é só um dia que eles não se encontram, que é quando chove muito lá. Eles não se veem. Algo que eu achei muito interessante é que Noites Brancas, na verdade, é um fenômeno natural que acontece em São Petersburgo. Durante 4 dias de verão, o sol ele não se põe totalmente e não escurece, por isso Noites Brancas. Então, o nome do livro ele não é só uma metáfora, ele tem essa relação com esse período em que não escurece totalmente. E daí, conforme eles vão se encontrando, a gente percebe ali que ele faz algumas investidas, mesmo que ela tenha pedido pra ele não se apaixonar. Mas é claro que ele não vai conseguir, né? E a questão aqui é que a relação que eles desenvolvem é muito diferente para os dois. Porque ela vai contando ali de uma história de amor que ela teve, que partiu o coração dela. E muito num sentido de amizade, assim, eu vejo, como um amor quase fraternal, sabe? Então ela fala ali pra ele diversas vezes que ela não sabe o que ela tá sentindo, mas mesmo assim ele não consegue não se apaixonar. E eu tava pesquisando depois sobre o livro e eu encontrei uma teoria que eu gostei bastante, que é sobre essa questão do sonho, assim, né? Porque a gente tem esse personagem que ele é o sonhador e que ele tem certos desejos, certas vontades, mas a gente também tem esse ambiente que ele é muito onírico, assim, ele tem uma luz difusa, então o personagem ele só sai pra caminhar à noite, então meio que dá margem para que isso tudo também seja um sonho, assim, sabe? E como o livro é todo em primeira pessoa, a gente fica, será que a gente pode mesmo confiar nesse personagem totalmente? Será que ele não tá sonhando? Será que tudo não é um sonho da cabeça dele? No geral, eu gostei muito dessa obra, principalmente depois que eu fui ir um pouco mais a fundo, assim, para entender o contexto, para entender o que tá ali nas entrelinhas. Eu acho que quando a gente lê um clássico, a gente tem que muito passar por esse processo, assim, não é só pegar e ler um livro, né? Claro, tu pode fazer isso se tu quiser, mas eu acho que a leitura ela fica muito mais rica quando a gente conhece o que tá acontecendo em volta, quando a gente conhece o autor, quando a gente entra num esquema para ler o autor, sabe? Então não é uma leitura só para uma leitura, é quase que um estudo, assim, de compreensão da época e do local que aquele livro foi escrito. E também das condições do autor, né? Acho que também faz muita diferença. A história, por si só, ela é bem simples, né? É uma história de amor ali, um triângulo amoroso. E como tem poucos personagens, não fica difícil de acompanhar. Coisa que eu acho que vai mudar nos próximos livros do Divo, né? E eu também acho engraçado a gente ver essas diferentes versões do triângulo amoroso, porque sempre existiu, né, esse tipo de história. E daí a gente vê um cara como o Dostoiévski, que todo mundo fala que ele é super complexo, que os livros dele são difíceis. E daí, nesse livro, ele tá simplesmente falando sobre o amor, sabe? Uma coisa tão simples, mas tão complexa ao mesmo tempo, né? Tal como o autor. Agora sobre o final do livro. Eu gostei muito do final, e daí aqui vai um pouquinho de spoiler, tá? Apesar da gente ser sempre lembrado ali pela Nastienka que ela ama outro, que ela não quer que ele se apaixone, quando a gente lê um romance a gente meio que tem aquela expectativa de que o casal ali vai acabar junto, né? E acabou, né? Só não foi o casal do narrador. Mas então essa ideia de que esse casal principal vai ficar junto, ela não acontece aqui, né? E por isso também tem muita gente que julga muito essa personagem. Sendo que, gente, ela avisou o tempo inteiro que ela não iria ficar com ele, que ela amava outro. E toda a história que ela conta é sobre outra pessoa, né? Então eu acho que, claro, cria-se a expectativa no narrador de que ele vai poder salvar ela desse fundo do poço. Mas
não foi por falta de aviso, né? Então, é isso. Eu gostei dessa leitura, achei ela leve, ela é bem rapidinho, dá pra ler em um dia. E agora eu quero ver como serão as outras, porque eu acho que as outras vão ser um pouco mais complexas. Nesse início eu vou tentar trazer livros mais leves, assim, mais fáceis de serem lidos, mas eu também quero fazer vlog de leitura quando os livros forem maiores. Então eu acho que vai ser bem legal. Se você já leu Noites Brancas, me comenta aqui o que achou. Lembra também de se inscrever no canal, de curtir e de compartilhar, porque toda quinta-feira tem vídeo. Um beijo e até mais!